O tema hoje é bastante complexo e demanda algumas considerações iniciais. Eu espero que a gente acabe não se perdendo no juridiquês, mas o fato é que o tema é complexo, o tema é jurídico e o direito não é fácil. Principalmente quando a gente está falando das decisões da mais alta corte do país, da nossa Suprema Corte, que está no topo de um dos três poderes da República. Por isso, antes de mais nada, a gente precisa ter serenidade e precisão na nossa análise. Reduções, nesse momento, não vão ajudar na compreensão do problema, nem na construção de um sistema de justiça melhor e nem em um Brasil melhor. Eu quero começar essa exposição, portanto, evitando a noção de que existe uma guerra entre os diferentes níveis do Ministério Público. Existem compreensões distintas sobre o compartilhamento de provas arrecadadas pelas forças-tarefas de procuradores que são dedicados às investigações dos desdobramentos da Operação Lava Jato. Como já é de conhecimento público, a PGR fez uma inspeção na Lava Jato de Curitiba e não teve acesso a informações de banco de dados. A Força-Tarefa de Curitiba se negou a enviar as informações para a PGR, alegando a existência de informações sigilosas. O procurador-geral, Augusto Aras, em live organizada pelo Grupo Prerrogativas, fez sérias denúncias sobre o funcionamento da Força-Tarefa. Falou da existência de banco de dados com informações de 38 mil pessoas, de mais de 50 mil documentos invisíveis à corregedoria do MPF, de 350 terabytes de informação e chamou tudo isso de uma caixa preta que deveria ser investigada. E diante da negativa de informações por parte da Força-Tarefa, a PGR ingressou com uma reclamação constitucional. Então vamos lá, o que é uma reclamação constitucional? A reclamação é um instrumento jurídico que serve para duas coisas. A primeira é para assegurar a competência do STF, ou seja, para garantir que casos que deveriam ser julgados pelo STF não sejam julgados por outro juízo. A segunda coisa para que serve a reclamação é garantir a autoridade das decisões do STF. O que isso quer dizer? Que se o STF decide alguma matéria, ela é vinculante. Outras autoridades não podem decidir de outra forma. E os prejudicados por essa eventual desobediência ao STF, eles têm o direito a uma decisão nos moldes do entendimento da Suprema Corte. Segundo a PGR, as duas coisas teriam acontecido. Em primeiro lugar, o STF já decidiu que o Ministério Público é uno e indivisível, sob a coordenação do Procurador-Geral. Isso aconteceu em uma ADPF, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 482. Em segundo lugar, haveria a desconfiança de que a Força-Tarefa poderia estar usurpando a competência do STF. E isso porque, em uma ação penal, ao enumerar supostos beneficiários de Caixa 2 de campanha, teria se referido aos presidentes da Câmara e do Senado pelos seus sobrenomes menos conhecidos. Rodrigo Maia foi referido como Rodrigo Filinto e o Davi Alcolumbre foi referido como Davi Samuel. Essa teria sido uma forma de burlar a competência do STF, já que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, ambos têm foro de prerrogativa e devem ser julgados pelo STF. Quando a PGR entrou com essa ação, ainda estava no período de recesso do STF. Por isso, a apreciação dos pedidos liminares cabiam ao presidente da Corte, o excelentíssimo ministro Dias Toffoli, que, analisando a decisão, entendeu em um juízo preliminar que os fundamentos do pedido da PGR faziam sentido. Assim sendo, ele concedeu o pedido liminar e determinou o compartilhamento de todas as provas. Com o fim do recesso, os autos foram para o relator natural da reclamação, que é o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Ele, por sua vez, teve uma visão diferente. Em primeiro lugar, ele disse que a decisão do STF, que falava da unidade do Ministério Público, a tal da DPF 482, ela não tinha relação com a questão de compartilhamento de prova. E, de fato, aquela ação tratava da remoção, ou seja, da transferência de membros do Ministério Público. E, em segundo lugar, ele entendeu que a questão da usurpação de competência do STF já estava sendo tratada em uma outra reclamação ajuizada pelos advogados dos próprios acusados daquela ação penal. Então, traduzindo, o ministro Fachin encontrou argumentos técnicos formais para não conhecer, para negar seguimento, para não julgar essa reclamação. Ele não enfrentou a questão principal dessa divergência de entendimentos, se as forças-tarefas devem satisfação sobre as suas atuações e investigações à PGR. Ou se todos os elementos sigilosos que elas arrecadam durante anos e anos devem ficar estritamente guardados com os procuradores que fazem parte da investigação.
E assim, essa questão, telespectadores, ela é importante não apenas para a Lava Jato, ela é importante para todo o Ministério Público. Na regra da estrutura, o MPF, ele tem uma regra geral de que um procurador tem atribuição para cuidar de determinados casos. É ele sozinho, com os seus casos. O modelo de forças-tarefas é uma exceção. E, com toda certeza, precisa ser debatido e repensado em seus prós e contras. Imagine se um procurador designado para determinado caso resolve esconder provas para beneficiar um acusado. A PGR não poderia requerer uma inspeção para saber todas as informações que ele possui? Parece perigoso demais deixar toda essa margem de discricionariedade, de poder, nas mãos de um procurador ou de um grupo de procuradores. Por outro lado, a gente também não pode correr risco de se deixar formar uma verdadeira polícia política. Se a PGR concentrar as informações de todas as investigações do Brasil, ela poderá ter informações sensíveis, capazes de beneficiar determinados grupos políticos. E nós não podemos esquecer que, fundamentalmente, a escolha do PGR é uma escolha política. O fato é que o excelentíssimo ministro Edson Fachin não adentrou nessa discussão, usou as condições formais e sequer deu a oportunidade dessas relevantíssimas questões serem discutidas pela Corte Suprema. É provável que a PGR entre com um agravo, com um recurso dessa decisão, e aí então o colegiado deverá enfrentar essa matéria. Então não dá para dizer que o ministro perdoou os abusos da Lava Jato. Não, ele apenas adiou em alguns dias esse acerto de ponteiros que deverá ser feito.